Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Com festa de torcedores, Flamengo chega a Fortaleza para jogo que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro. 79 milhões de reais, BAP se pronuncia e decide vender medalhão em 2026. Hoje tem Flamengo e Fortaleza pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos saber tudo sobre esse jogo. Flamengo tem vantagem sobre o Palmeiras nas próximas 5 rodadas do Brasileirão. Vamos entender. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo desembarcou em Fortaleza na noite dessa sexta-feira. A delegação chegou por volta das 19 horas, horário de Brasília, ao hotel onde se concentrou antes da partida contra o Fortaleza esta noite, às 19h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação foi recepcionada com festa por cerca de 200 torcedores. Danilo, Jorginho e Bruno Henrique pararam para tirar fotos e dar autógrafos. O volante ficou por alguns minutos com os rubro-negros e foi o último jogador a entrar no hotel. O técnico Felipe Luiz tem 7 desfalques para esse jogo de logo mais, que pode valer a liderança da competição. O principal deles é o atacante Pedro, que teve uma fratura no antebraço e vai ficar de fora por alguns dias, até que a lesão comece a melhorar. Além do centroavante, Pulgar e Carrascal cumprem suspensão depois de levarem o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras. E o Everton Cebolinha está lesionado no quadril. O Léo Ortiz sofreu um estiramento no tornozelo direito no domingo passado e ficou aqui no Rio de Janeiro fazendo tratamento para completar também a sua recuperação. Na lateral esquerda, Alexandro vai ser poupado por um controle de cargas e o De La Cruz passou por uma virose ao longo da semana e não treinou e também não viajou para Fortaleza. Caso vença o Leão do PC, o Flamengo vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Para se manter no topo da tabela, ao fim da rodada, ainda vai ter que torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro no domingo, lá em São Paulo, no Allianz Parque. Com a lesão do Pedro, o técnico Felipe Luiz deve optar pelo atacante Plata, porque o Bruno Henrique já disse que não quer mais jogar de centroavante, de 9. Com tantos desfalques, 7 no total, a tendência é que o espanhol Saúl Ñíguez volte ao time, assim como Samuel Lino, que iniciou o jogo de quarta-feira no banco de reservas. Com isso, a provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. A provável escalação do Fortaleza vai ser Breno, Mancuso, Brites, Gaston Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Lucas Sacha e Pochettino, Herrera, Breno, Lopes e Daverson. No Flamengo estão pendurados com 2 amarelos, Alan, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Apita esse jogo o capixaba Davi de Oliveira Lacerda, assistido por Guilherme Dias Camilo, lá de Minas Gerais, e Douglas Pagung, também do Espírito Santo, no VAR Wagner Reuei de Santa Catarina. Vale lembrar que o Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas. Vai ter a sua 16ª escalação em 18 jogos. É o melhor visitante desse Campeonato Brasileiro e é o vice-líder com 61 pontos. Já o Fortaleza faz uma péssima campanha nesse Campeonato Brasileiro, figurando na vice-lanterna com apenas 24 pontos. E é o time do Campeonato Brasileiro que mais perdeu, foram 26 derrotas. A bola vai rolar a partir das 19h30, horário de Brasília, e esse jogo vai ter a transmissão do Premier Futebol Clube em canal pago. E 10 mil torcedores, mais ou menos, do Flamengo são esperados hoje à noite no Castelão. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo? Coloca aí pra gente brincar, porque o meu eu vou dar lá no final desse programa. A Conmebol alterou oficialmente o autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Racing, atribuindo o gol contra de Marcos Rojo.
A decisão foi comunicada nesta sexta-feira. Inicialmente, o gol tinha sido creditado ao colombiano Carrascal, mas a entidade corrigiu a atribuição, definindo que o desvio do zagueiro argentino foi o que resultou naquele gol. Por outro lado, a entidade máxima definiu que o chileno Piero Mazzo vai ser o juiz principal do jogo contra o Racing na próxima quarta-feira, lá na Argentina, mas ainda não definiu o restante da escala de arbitragem, o que será divulgado em breve. Piero Mazza foi o responsável por apitar o jogo contra o Estudiantes da Argentina pela volta das quartas de final da Libertadores. Naquela ocasião, o mais querido avançou de fase nos pênaltis. O Fortaleza se tornou alvo de um processo administrativo aberto na quinta-feira pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, órgão ligado ao Ministério Público do Ceará. A investigação apura um aumento considerado abusivo nos valores dos ingressos destinados à torcida do Mengão, visitante do jogo desse sábado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Ministério Público do Ceará, a ação foi movida por denúncias de torcedores rubro-negros. O órgão verificou que o ingresso para o setor visitante foi fixado em R$ 250 a inteira, valor considerado desproporcional em relação a outras partidas recentes realizadas ali na Arena Castelão. O DECOM utilizou como referência os jogos contra o Mirassol em 24 de agosto e contra o Vasco no dia 15 de outubro. Nessas ocasiões, os bilhetes para o mesmo setor visitante custaram R$ 100 e R$ 150, respectivamente, valores bem inferiores ao estipulado para esse jogo de logo mais. Mesmo com o preço elevado, a torcida do Flamengo não desiste e promete lotar aquele setor de visitantes. Segundo a parcial divulgada pelo Fortaleza, mais de 26 mil ingressos já haviam sido vendidos para esse jogo de logo mais, sendo 8.496 flamenguistas e 18.449 torcedores do Fortaleza, totalizando 26.945 pessoas. A expectativa é de que cerca de 10 mil flamenguistas compareçam hoje à noite à Arena Castelão, número próximo da carga total de 9.655 entradas disponibilizadas para os visitantes. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, dá uma hypada também no vídeo, que isso aí é muito importante. Valeu, muito obrigado! Flamengo e Palmeiras disputam palmo a palmo pelo título do Campeonato Brasileiro 2025. O mais querido, inclusive, tem grande vantagem nas próximas 5 rodadas do campeonato, começando já pela 30ª rodada da competição. Nas próximas 5 rodadas do Brasileirão, o Flamengo entra em campo antes do Palmeiras. Sendo assim, uma vitória do Mengão hoje à noite deixa o time paulista ainda mais pressionado para conquistar pontos e não ficar para trás nessa corrida. Produção, coloca aí os jogos das próximas 5 rodadas de Palmeiras e Flamengo. 30ª rodada, 25/10, 19h30, Fortaleza e Flamengo. 26/10, 20h30, Palmeiras e Cruzeiro. 31ª rodada, 1º de novembro, 21 horas, Flamengo e Sport. 2 de novembro, 18h30, Juventude e Palmeiras. 32ª, 5/11, 21h30, São Paulo e Flamengo. 6/11, 21h30, Palmeiras e Santos. 33ª rodada, 9/11, 18h30, Flamengo e Santos. 9/11, 20h30, Mirassol e Palmeiras. Jogos atrasados, 15/11, 18h30, Sport e Flamengo pela 12ª rodada. 15/11, 21 horas, Santos e Palmeiras pela 13ª rodada. O Nicolás de la Cruz está sofrendo com lesões desde que chegou ao Flamengo e não deu aquele resultado esperado em campo. No fim de 2023, o rubro-negro pagou por ele 16 milhões de dólares, 79 milhões de reais na cotação da época, para tirar o jogador do River Plate, pagou à vista.
Contra o Palmeiras, o camisa 18 ficou fora do banco de reservas e para o jogo dessa noite ele nem embarcou. Em comunicado, o Flamengo detalhou a situação do uruguaio. Aspas, o jogador apresentou um quadro de virose ao longo dessa semana, com estado febril e devidamente comprovado pelo exame de sangue realizado pelo clube. Em função disso, o jogador não participou dos últimos treinamentos e por isso não foi relacionado para a viagem. O meio-campista uruguaio está na barca de saída junto com o Michael, Juninho, o Wallace e o Cebolinha. No entanto, o presidente BAP não vai negociar o jogador por qualquer valor. De acordo com informações da mídia esportiva argentina, o River Plate tem interesse em repatriar o Nicolás de la Cruz, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2028. O meia tem um salário de R$ 1,5 milhão aqui na Gávea. Fontes dos bastidores disseram que o presidente só vai aceitar negociar o jogador se recuperar pelo menos o valor investido em caso de uma oferta inicial. Ou seja, o River Plate teria que oferecer cerca de R$ 79 milhões para o Flamengo. Em abril desse ano, a Vanessa Britos, que é a mulher do jogador, deu uma entrevista para um programa argentino e declarou que não consegue ter paixão pelo Flamengo e disse que no futuro o jogador iria sim voltar a jogar no River Plate. A Vanessa Britos é torcedora declarada do River Plate e sonha com o retorno do marido à equipe comandada pelo Marcelo Gallardo. Contudo, até hoje, o Flamengo não recebeu nenhuma oferta para vender o jogador. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar aqueles abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, é dia daqueles abraços, então bora lá! Alô, meu amigo Tony Brito. Alô, seus amigos Márcio Serafim de Juazeiro do Norte, no Ceará. Alô, Sebastião Bernardo de Diadema, em São Paulo. Alô, Alfredo Jovelino. Alô, Juraci. Alô, Alberto. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gilberto Costa de Parauapebas, no Pará. Alô, meu amigo José Medeiros de João Pessoa, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Valdinei Cavalcante, aqui de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Joseildo Firmino, lá de Souza, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Sandro Ludgero, direto de Porteirinha, norte de Minas Gerais. Alô, seus filhos aqui no Rio de Janeiro, Cíntia, Bruno e Júnior. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Paulo Emílio, de Patos de Minas, em Minas Gerais. Alô, meu amigo Augusto Santos. Alô, Zé Augusto. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Alberto Moreira de Souza. Alô, rapaziada do Flamengo aí de Manaus. Aquele abração bem apertado para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Petrônio Aragão. Alô, meu amigo Cláudio da Silva Costa, lá de Porto Velho. Alô, sua filha Eloá Vitória. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo do Jornal do Flamengo React. Alô, meu querido amigo Pedro Terra Gomes. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Juan Souza de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Subtenente Andrade. Alô, nação rubro-negra de Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Aelson Dantas. Alô, nação rubro-negra de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Alô, meu amigo Levi de Ji-Paraná, Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Arnaldo Marcelo, gente boa lá da Chapadinha do Maranhão. Alô, sua esposa Holanda. Alô, seus filhos Wesley, Marcelo e Marciele. Alô, suas netinhas Emily Aurora e Bruninha. Alô, seus genros Bruno e Charles. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, alô, meu amigo Francisco Gomes Caminha. Alô, sua esposa Raimunda Caminha. Parabéns pelo aniversário de casamento do casal. Desejo muitas felicidades para vocês. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso aí é muito importante.
para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você e bora ser feliz. Para cima deles hoje o Mengão 2-0, tá bom!